Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Ricardo Lenzi, sou cirurgião dentista e consultor de negócios de odontologia desde 2005. E esse é o podcast Alma de Dentista, um espaço para dar voz aos grandes personagens da odontologia do Brasil, a quem tem lugar de fala e que pode contribuir com vocês no instigar do teu pensamento, na formação do seu pensar em odontologia, não em relação técnica, mas em questões ligadas ao mercado odontológico. E eu queria agradecer também aos nossos apoiadores, pessoas que colaboram com esse podcast. Queria agradecer a Dil Sports, protetores bucais, a Isa Liner, alinhadores ortodônticos, a Medens, implantes do Brasil, a Odontoways, software de gestão e odontologia, Odontopartners, cursos de especialização em harmonização orofacial e a Excellence, representante da Biatlante. E especialmente a editora Napoleão, que está dando pra gente aqui, para qualquer um que assistir o Alma de Dentista, um cupom ALMA15. Basta você ir até o site da editora Napoleão, colocar esse cupom e vai ganhar 15% de desconto. Oi pessoal, tudo bem? Mais um Alma de Dentista e hoje aqui de novo com o Guto Giordani, Rafael Decurcio, José Carlos Garófalo e vamos falar de um tema que eu acho bem importante, que é a ciência, o cuidado e o marketing. Como equilibrar essas três áreas, né? Quando eu fiz o marketing do cuidado, a história dele começou de eu fazer uma pesquisa para entender antropologicamente aonde que a gente tinha ficado suscetível ao cuidar do outro. E eu descobri uma coisa muito interessante, que hoje a gente cuida para competir e a gente compete para cuidar. É muito louco isso, é um paradoxo, sabe? Frase forte, hein? É forte, é muito forte isso. A gente tem essa necessidade de competir, o Homo sapiens, de ir para cima, de derrubar aquilo que não é conhecido para ele. A gente acabou com a megafauna, a megaflora e todos os outros hominídeos do planeta em simplesmente 200 anos, né? A pé. Então a gente é bem destruidor nesse sentido da competição. Ao mesmo tempo, a gente é um cuidador nato. A gente cuida do outro, a gente tem esse instinto do cuidado. E então é um paradoxo, né? A gente cuida para competir e a gente compete para cuidar. E isso, como é que a gente equilibra? Porque eu preciso ser um cara científico, eu preciso ter embasamento, eu preciso ter empatia, porque isso é a base do nosso juramento, da nossa profissão. Nós temos uma profissão de cuidado com as pessoas. E, ao mesmo tempo, nós não estamos livres do marketing, porque a gente precisa comunicar, a gente precisa se colocar no mercado, né? O marketing, eu não falo só comunicação, o estilo do Guto, o estilo do... Tudo isso é marketing, né? Tudo isso faz parte de uma construção de uma imagem pessoal, no caso do profissional, e às vezes da sua clínica, da sua escola. Então, como é que a gente equilibra isso, né? Porque, às vezes, o marketing se seduz para ser menos cuidadoso e menos científico. A gente estava até falando no outro episódio. O cuidado te distancia eu não vou aqui promover isso, né? Porque eu só cuido, né? Então a gente fica ali naquela zona de equilíbrio de saber, e aí entra aquelas palavras como ética, como moral, sua, né? Pessoal. Como é que vocês lidam com isso? O Guto aqui que é... O profissional de hoje em dia, ele tem que ser bem completo, né, cara? E ele não é treinado isso de base, eu acho, né, cara? Eu lembro na faculdade, o cara que a gente achava que ia ser o melhor dentista era o melhor das provas, né, cara? Aquele cara mais CDF e tudo mais. E a gente vê depois que turma do fundão, o cara tá gritando, entendeu? E eu vi isso na minha sala e tem exemplo, então... E tem a ver com a comunicação, né, Guto? Total. Com a habilidade de relacionamento. Sim, habilidade de relacionamento. O cara, como é que ele vende o negócio dele. As ideias, né? As ideias dele. O quanto que, de repente, ele se apaixona por uma coisa que ele não sabia que ele ia curtir. E aí ele faz aquilo muito bem. Aí ele se desenvolve tecnicamente, mas ele se comunica e ele cuida muito bem. E o cara, estoura, né?
Eu entendo tudo que você E está aquele falando. aluno ali na frente, às vezes, muito não diferente, tem essa não é? habilidade, tem uma habilidade técnica, É isso mesmo. mas não sabe É isso transmitir mesmo. empatia, não sabe transmitir isso mesmo. confiança, tem uma dificuldade para conversar, É isso mesmo. né? Eu tenho certeza que vocês sentem isso nos cursos de Sim. vocês. Você pega um cara, por exemplo, que você fala, cara, aquele cara é um crânio, ele discute com você o artigo e ele sabe, ele arrebenta. Você vai no hands-on ou você vai atender paciente, ele tem dificuldade. Ou às vezes ele tem dificuldade de conversar com o paciente. E o que você me falou, hoje eu vejo a preocupação do profissional, nós, dentistas, é você se aperfeiçoar em todas essas áreas. O cara super bom técnico, ele muitas vezes não se relaciona muito bem, ele não sabe conversar, ele não sabe expor o trabalho dele, ele não sabe comunicar o trabalho dele, mostrar o trabalho dele. Ou às vezes esse cara que fala muito bem, se expõe e tudo mais, ele não tem um cuidado correto com o paciente, ele não é um cara que desenvolve bem a ética, ele é um cara que tá mais pensando no oba-oba ali. E ele vende mais, hein? Ele vende muito mais. Mas às vezes com overtreat, né? Às vezes com Coloca overtreatment, às vezes esse cara não tem uma durabilidade de carreira, ele é um salto grande e depois ele não consegue sustentar tudo isso. Então, eu acho que o cara, perfil hoje de sucesso, talvez... eclético. É o eclético, o cara. equilibrado. É o cara que ele consegue transitar não só cientificamente, mas entende a importância de se aprimorar tecnicamente, mas ele sabe também se comunicar, ele entende que estar perto de pessoas que fazem outras coisas é importante para abrir a cabeça dele, ele pensar em coisas diferentes. Eu acho que esse é o que mais me estrangula, assim, é o quanto você realmente precisa, cara. Você fica pensando nisso? Muito, cara. Será que eu tô bem? Será muito, que eu tô... Será que eu tô bem na fita? Imagina Será eu que com 58 anos. 58 anos. Que Muito. mudou muita coisa, né? Cara, eu dei aula... Bom dentista e acabou. Eu dei aula com Codalite, com retroprojetor, com carrossel de slide com 1, depois com 2, depois com 3, aí com PowerPoint azul de fundo amarelo. Cara, e você hoje tem que mudar. Você tem que fazer vídeo, você tem que botar... como é que chama lá? O QR Code. Muda. Ou você se adapta, ou você morre. Tem certas coisas, não dá nem pra brigar com isso, né? Não tem como. Você tem que entender que você quer continuar do jogo, você tem que aprender a jogar. É o cachorro que abana o rabo, não é o rabo que abana o cachorro. Só que, logicamente, a gente tem hoje uma dificuldade. A minha geração tem uma dificuldade muito maior de entrar nesse jogo da maneira que hoje é pra ser jogado. Eu não consigo, por exemplo, lembrar no meio de uma consulta de parar, pegar o celular e fazer assim. Com o paciente. Eu não consigo. Isso aqui não tá na minha cabeça. É louco isso, né, cara? Não, Quando é louco, bem na você verdade, tem que- daí te cobra, né? você pensando em foto, você tá trabalhando, cara. Sim. E você tá prestando atenção que você fala assim, cara, peraí, isso é parte do negócio, eu preciso me desenvolver nisso, eu preciso executar legal, tenho que tomar cuidado com o material. É difícil, né, cara? Aí você fala, puta, mas olha só, isso aqui isso é superficial, eu não vou... Não, isso hoje faz parte do seu trabalho, cara. Você mostrar, você expor, você tentar fazer de uma maneira bacana, você criar uma identidade, mas você fazer isso de uma maneira correta e não ser um cara... Não, e essa identidade cara, é uma coisa muito difícil, interessante, Guto, porque eu ia falar Difícil. Rafa, você já tinha essa tatuagem antes da Odonto? Não. Não, depois. Aí depois. Como é que é essa coisa, né? Porque é um estereótipo diferente, né? É um modelo que não tá acostumado, né? Quando chega o pessoal te ver tatuado, esse estilo que é seu, né? Porque o estilo é algo que a gente tem e só sabe deixar ele melhor. Não dá, eu só falo assim, tentar imitar o Zé, vai ser um Zé medíocre. Tentar imitar o Guto, vai ser um Guto medíocre. Tentar imitar o Irata, vai ser um Irata medíocre. É estilo, é dele. Cada um tem o seu, né? Mas, de certa forma, isso acaba virando parte da nossa identidade, porque o visual, a gente sabe disso, é totalmente, né? A gente faz o julgamento pelo visual, né? Então, não tem jeito. Como é que foi você aparecer de tatuar, seus pacientes assustados? Como é que foi isso? Eu tenho histórias, mas não pela tatuagem, mas acho que pela lataria que não tá das melhores. Né? Eu não sou José Carlos Garoto. Olha o padrão, olha o pano dos caras. Quiseram eu ter nascido igual o Guto, cara. Bom, eu já tive casos assim do paciente vir no corredor e olhar. E aí ele olha para uma porta, a porta tá fechada, ele continua andando. Não ele tem olha como escapar. outra, e eu parado na frente da porta, né? Dona Maria, doutor Rafael, falei, sim, senhora. E aí mas aí entra o processo de comunicação. Que louco, né, cara? Mas eu, por exemplo, não me escondo. Eu não me escondo nas redes sociais, nem escondo no consultório, na minha clínica, nada. Pelo contrário, Paciente isso é meu, extremamente autêntico.
de 18, 15, 60, qualquer um, ele sabe que eu tenho tatuagens, ele sabe que eu tenho essa estampa, ele sabe que eu uso uniforme, quer dizer, o meu uniforme é eterno, eu só uso uma roupa e ela é a única aonde você me vê. Aonde você me vê, eu tô igual. Eu também não E não posso sei falar, se isso, de certa forma, para mim, eu acho que junto com o que eu tento ofertar, acabou tendo uma certa sintonia com Sim. o paciente, independente de onde ele vem, independente da classe social, independente da profissão, dependente de quem seja. Cria uma sintonia meio, poxa, ele é diferente de mim, mas ele é igual. Não, e algo quando assim. você Legal pra respeita caramba, o cara. estilo, você não está falando exatamente de ser um igual, né? Você está falando de respeitar a autenticidade daquela pessoa naquilo ali. Porque é muito difícil. A pessoa, o garófalo chega lá no consultório, é um garófalo. Depois ele chega em casa, ele é outra pessoa. Depois ele chega aqui, é outra pessoa. Eu não escondo minhas tatuagens, eu não atendo escondido. Não tem como ser. Nada. Não tem. Eu também tenho tatuagem nos 2 braços e trabalho de scrub de manga curtinha do E Guto. o Palmeiras aqui no Não, peito isso eu não ainda tenho. Minha não. mulher não deixou. Ainda não. Mas sabe, isso tem a ver com o que o Rafa tá falando, tem a ver com uma coisa que é fundamental, independente da sua estampa, que é uma coisa chamada autoridade. Ah. Quando o cara, ele é autoridade, quando o cara vai lá, cara, tudo bem, ele pode até falar assim, poxa, um cara tatuado com essa graduação, com esse tipo de preparo técnico científico, mas, porra, sabe? A tatuagem deixa de ser um fator primordial de atenção. Eu acho que a autoridade é o que diferencia isso. Né? Você realmente ser uma referência naquilo que você faz, você ser, né, um ponto de equilíbrio para aquilo que o cara foi buscar com você. Você sabe que lá que você vai conseguir aquilo que você vem buscando no consultório A, B, C e por lá, independente de tatuagem ou não. Uma vez me perguntaram assim, por que você acha que é ser referência? Eu falo, cara, você só é referência quando você passa a ser referência para as referências. Então, quando você entra... Depois eu conheço o trabalho do Rafael, o trabalho do Guto. Cara, são trabalhos idôneos, são trabalhos responsáveis, conscientes, de qualidade. Esse cara é uma referência. Ele é uma referência em cursos de especialização no Brasil. O Guto é uma referência em periodontia no mundo, não só no Brasil. Então, você é referência para referência. O cara é referência para, sabe, tudo bem, para uma meia dúzia lá que segue na internet. Tudo bem, tem o valor dele, vai ganhar dinheiro com isso, mas pensando profissionalmente, é o que o Guto falou. Você não sabe quanto tempo aquilo vai durar. Mas é isso mesmo. Sim. Eu acho que tem muita coisa de tiro curto, sabe, Lenz? E é isso mesmo. A gente tava conversando no episódio passado sobre isso, cara. Desculpa te cortar, eu falo assim, eu tenho muito orgulho dos meus 6.200 seguidores, sabe? Porque foram conseguidos. Porque orgânico, tá você, tá isso mesmo. Não tenho gente, sabe? Não fica com... Sim. Não quero conquistar 200 mil. Eu falo, cara, não conheço 200 mil pessoas legais. Assim, entendeu? Eu te entendo. Por que ela estaria, né? Aonde entendo. vem tudo isso, né? Como a gente é referência. Eu te entendo, cara. Eu acho que parte disso é um trabalho sólido. É muito legal ver o Rafa, que tem uma característica totalmente diferente do ponto de vista Do estereótipo comum, clássico, da cara, que a gente saúde, né? foi treinado na faculdade a usar branco e se não tivesse com a barba feita, não não tá dentro dos padrões, cara. E é muito legal você ver que um cara como esse hoje, ele é total seguido por pessoas como... pancada de gente, assim. Por quê? Porque é um cara sólido, é um cara que tem uma carreira de muito tempo, é um cara que quando abre a boca pra falar, sabe o que tá falando, é um cara que quando entrega bem feito. Então, assim, eu acho que a gente vive um momento muito legal. Aí você estava falando sobre a preparação. Cara, a preparação ela tem que ser muito ampla, muito sólida, mas hoje você realmente consegue, cara, colocar um pouco do que você é dentro daquela Isso é uma profissão. coisa que hoje legal pra caramba, tá melhor, cara. Isso né? é muito legal. A gente não tem mais uma prisão desses Isso é muito estereótipos legal, de cara. classe, né? Advogados têm que se vestir daquela maneira. Os próprios Hoje a gente tá um pouco consultórios, mais- né, cara? Os consultórios mudaram muito. Eu me Mudaram. lembro, meu pai dentista, cara, e eu me apaixonei por odontologia por causa dos meus pais. Cara, consultório, cheiro de consultório, meu pai e minha mãe voltando pra casa vestidos de branco, e sempre foi esse era o estereótipo pra mim, cara. Quando eu vejo hoje o próprio consultório do meu pai ou o meu, cara, eu ponho os meus aspectos ali dentro. Eu tenho uma foto de uma guitarra no meu consultório que eu curto pra caramba, e meus pacientes olham aquilo e falam assim, puta, que legal, tem uma identidade nesse consultório, eu não tô vindo aqui pra
né, bater um cartão e ver se tá tudo bem. Não, eu tô realmente indo no consultório de um cara que tem uma identidade aqui dentro, eu me sinto bem, me sinto confortável, por mais que o cara sabe que ele vai lá fazer uma cirurgia, sabe? Ninguém tem prazer e tudo mais, mas hoje eu acho que a gente pode colocar isso dentro Pode da trazer na profissão. experiência, É legal pra caramba o isso, ônus, cara. né? Como É muito legal. Agregar valor em serviços. Só que alguém teve que ir lá puxar a régua, entendeu? Isso, em 2010, me permita, eu faço parte de uma equipe de professores, né? Somos coordenados pela Paula, que é minha esposa, tem mestrado, doutorado, pós-doutorado, padrão, formação padrão. Quando a gente, em 2010, foi estabelecer a equipe, eu tendo a sempre pensar um pouco diferente. Vamos escolher o uniforme, todos menos branco. E essa discussão se estendeu no Brasil. Algumas pessoas me ligando, você não pode usar preto. Falou, mas eu não posso por quê? Não, você não pode fazer jaleco preto. Por quê? Por quê? Não, e aí chegou no último passo que para mim foi sensacional. Não, o branco, ele dá a sensação de limpeza. Não. Ué, eu preciso do branco para mostrar que eu tô limpo? Quer dizer, a minha consciência de eu estar atendendo como eu acredito, quero, no padrão da biossegurança, da decência... Mas você sabe que isso é mentira, né? É. O do branco. Isso é mentira, esse negócio de branco porque é limpo, não. O branco veio lá no século XVI, começou, quando os médicos eles não eram a burguesia, não eram os comerciantes, não eram os nobres e não era a igreja, o clero. Então, como eles não tinham, mas eles eram muito especiais dentro daquilo, eles usavam uma cor neutra. Se identificaram. Que era o branco. Eu não sabia. Não tinha nada a ver com a questão essa para mim foi a última Aliás, eu acho crítica. que o branco é a pior que tem para limpeza, é o branco. Qualquer coisa que você encoste... Você não pode, porque o branco dá... Mas aí para mim foi assim, a explicação da várzea. Lá, por favor. Na hora que tiver escrito em algum lugar, a gente para. Para mim sempre foi assim. Agora você tem que pensar o seguinte, né? Você tem que imaginar que, pensando nesse estereótipo, por exemplo, do Rafa, é muito mais fácil para ele conseguir se manter e captar alunos e pacientes com esse estereótipo do que para um cara recém-formado, do que para um cara jovem que não tem a bagagem e não tem o histórico dele. Então a gente fala assim, pô, não é que assim, pode tudo. Você tem que imaginar, mas são as escolhas. Aí é aquela hora São que escolhas. o marketing fica maior, né? Quer dizer, o cara investe demais na embalagem e esquece do produto, da ciência que tem ali por trás. Outro dia eu até comecei uma sériezinha lá de lives que eu falei assim, escolha o seu difícil. Né? Porque difícil é pra todo mundo, cara. Você vai falar que alguma coisa é fácil? Não, não é fácil. Então o que é difícil? Difícil é você usar tatuagem, difícil é você captar paciente com um estereótipo diferente, difícil é você se enquadrar dentro de um sistema, ou difícil é você ir contra as suas convicções e contra as suas vontades? Os dois são difíceis. Qual é o difícil que você quer escolher? E colha as consequências da sua escolha. Sempre. Show. Mas difícil tudo é, cara. Então eu falo assim, o que é difícil? Ah, pessoal, difícil é fazer um curso, sair de lá da ponta do partiu para chegar aqui e fazer não sei o quê, e ter que estudar, e ter que... Tá bom. E o que é mais difícil? Você não saber o que fazer com o paciente na cadeira? Você não sabe que caminho tomar? Ou você não tem um leque de opções para oferecer para aquele cara e de repente perder um paciente porque você não mostrou autoridade, segurança? Qual difícil você quer? Você quer estudar? Ou você quer conseguir ter mais dificuldade para captar um paciente e conseguir fazer as coisas bem feitas? Os dois são difíceis. Os dois, né? Pode crer, verdade. E o equilíbrio é isso. A gente conseguir exatamente trazer isso. Eu sempre penso na ciência quando eu vejo, né? Hoje faz tempo que eu não vejo curso técnico, mas de vez em quando estou no congresso, vejo algumas coisas boiando. Sou implantodontista, né? Mas às vezes eu tenho uma sensação que os professores, de um modo geral, mostram uma odontologia bem sofisticada, né? E a gente vai para o dia a dia, não é o dia a dia do consultório. Sim. Vocês sabem disso, talvez os alunos falam, tudo bem, cara, mas fazer desse jeito aí, aonde eu tô lá... Eu chamo isso de Aesthetic Dentistry Fashion Week. Como é que é? Aesthetic Dentistry Fashion Week. Porque é aquilo que você falou, tá lá na passarela, mas você não usa na rua. Exato. É que nem a São Paulo Fashion Week. Por isso que eu falo assim, nós três que estamos aqui, a gente mostra em aula aquilo que a gente faz no consultório. Isso é verdade. Eu nunca vi uma aula do Guto onde não tivesse uma solução de Sim, caso mostra clínico. tudo. Por mais que ele tenha casos que falam assim, caraca, meu, a aula desse cara é impressionante. A finalização Obrigado. de casos, mas é verdade, é absurda, né? Mas você vê algumas coisas e fala assim, caramba, logicamente que vai ter um protesista depois trabalhando, teve um ortodontista trabalhando junto, mas são coisas que você fala, cara, não é todo mundo que vai ter essa resolução. Mas é da rotina do consultório.
Ele não tá inventando uma coisa que não dá para realizar. Sim. Se alguém estudar que nem ele, se alguém quiser, Sim. vai realizar. Tiver as parcerias corretas para realizar, vai realizar. Sim. O Rafael, que lançou um livro de facetas também, como eu lancei, não sei o quê, a gente mostra laminado, como é que prepara, como é que cimenta, como é que dá errado, como é que você não faz. Entendeu? É coisa do consultório, é do dia a dia. Sim. Como fazer e como não fazer. E para quem não fazer. É outra coisa. Do que você Perfeito. pegar um universo de paciente e falar assim, vou facetar todo mundo. Ou mostrar soluções que praticamente no dia a dia é para meia dúzia de pessoas no Eu no acho Brasil. particularmente hoje que a própria embalagem com que a gente oferece esse trabalho, por mais correto e ético que ele seja, é uma embalagem que causa frustração nos nossos alunos. Porque ele vê um lençol de borracha imaculado, azul, sem um respingo de adesivo. Cara, eu ponho uma pica de adesivo, jogo o ar e espirro no lençol. Cara, Sim. então se eu não estiver preparando um caso para publicação, não sei o quê, eu não vou ter tempo de ir lá, pegar um quinho, não sei o que. Eu vou lá, fotografo e ponho na aula. É dia a dia. Esse cara não vai, ele fala, porra, o lençol dele também suja, Mas cara. nunca aparece uma gota de sangue vindo na Mas cara. você sabe o que você falou agora? É legal pra caramba, cara, porque eu já recebi várias vezes essas mensagens de amigo, ou até de não amigo, de conhecido e tal. O cara fala assim, cara, as suas fotos de cirurgias, elas são frustrantes. Elas são frustrantes porque não tem sangue, porque, porra, seu paciente não sangra, porque seu paciente não sangra. Isso fica muito em cima, assim, Aquele sabe? bolo de gás do Isso lado. me fez pensar um tempo. Sem sacanagem, isso me fez pensar um tempo e falar assim, cara, será que eu realmente estou fazendo um efeito negativo? Porque, Mas na verdade, pra mim, isso sempre foi a minha escola. Porque eu cresci do lado de um cara que é o Eric Van Doren, que é um cara que é a minha referência em periimplantoodontia, e ele sempre foi assim. Eu me lembro perfeitamente quando eu comecei a fazer os meus casos, e eu mostrava pra ele, a primeira coisa que ele falava é muito sangue. Muito sangue. E isso era uma coisa que batia na tecla o tempo inteiro. E como eu documentava e a gente fazia, era uma preocupação muito grande dele de fazer um material real, porque era real, a gente trabalhava o dia inteiro, era puxado pra cacete, era muito, muito complicado. Mas, ao mesmo tempo, existia uma preocupação gigantesca que aquele material didático fosse extremamente atraente ao ver. Bonito, plástico, mas real. Era a realidade, não era assim, nós paramos 7 horas para fazer aquilo, não. Era real, só que realmente ele tinha essa preocupação. E eu ganhei isso desde o meu, cara, primeiro dia de trabalho. E isso ficou intrínseco. E para mim, eu tenho muito prazer em fazer isso. E eu tava falando com um amigo meu, ele falou, pô, Guto, você sabe que isso é frustrante, né, cara? Porque não dá pra fazer isso no dia a dia. Eu falo assim, cara, eu te entendo. Mas isso me dá muito prazer. E quando eu vou documentar e eu quero fazer, eu quero mostrar, eu quero ter muito prazer em fazer aquilo e depois visualizar e falar, puta, que legal. Esse material tá bacana, tá bonito, eu posso mostrar de uma maneira ao cara entender o que eu realmente gostaria que ele visse naquele momento, aquela agulha passando, a importância dela passar ali, não acolá. E eu tenho muito prazer em relação a isso. Mas eu entendo que, de repente, pro cara fala assim... Isso não é real, cara. Fica inacessível. Não vou né? nem ver isso aí, cara, porque isso aí, esse cara parou com certeza Não o é dia pra inteiro mim, pra fazer, não é pra mim e tudo mais. Quando na verdade não é. Quando na verdade, por exemplo, cara, foram muitos anos treinando, se apaixonando pelo aquilo, querendo fazer, investindo em material, investindo em gente pra fazer junto comigo. Então, por exemplo, você fala assim, ah, cara, não é real. É real. Só que eu tô dedicando muita energia naquele momento, eu tô, às vezes, contratando gente pra estar aqui comigo, pra poder fazer o mais bacana possível para aquela pessoa ver e, pô, se apaixonar pelaquilo, de repente, como eu me apaixonei, mas eu entendo que ela pode ser uma via de duas mãos, sabe, cara? O cara fala assim, aqui, ó, catar esse cara aí, cara, puta coisa feia. Só os pacientes dele não tem sangue? É, exato. E sim, eu via essas duas mãos, mas eu falei, não, cara, não é. É real, é o meu dia a dia e eu quero... Digeriu isso. Eu digeri um pouquinho. Mas eu entendo que pode ser uma via assim que o cara fala, puta, cara... Gente, a gente conversou hoje, então, sobre ciência, cuidado, marketing, o equilíbrio que hoje a gente precisa ter dentro dessas áreas para conseguir fazer uma carreira sólida, né? Eu não digo de sucesso, que sucesso é uma coisa relativa a cada um, mas uma carreira sólida, bonita e que inspire pessoas como esses caras aqui. Então, valeu, até a próxima. E aí, curtiram o episódio de hoje? Então, deixa seu like na nossa página do YouTube, se inscreva na página, liga lá o sininho para te avisar e até o próximo episódio. Pessoal, e também vocês podem participar do Alma do Dentista de uma outra maneira, ajudando a gente a manter esse programa no ar e também ajudando a Por um Sorriso, a ONG do Felipe Rossi. Vocês podem ajudar através do crowdfunding que está aí na tela de vocês. Com R$40, 50% vai para Por um Sorriso e a gente mantém o programa no ar.